Ele é ator, roteirista, diretor, professor, editor. O que mais, Léo Gomes? Eu sou um artista querendo almoçar, é só isso. O Sesc Cultura ao Quadrado de hoje recebe Léo Gomes, que é tudo isso que a gente falou e muito mais. Você tem que lidar com esse TDAH, produzindo e fazendo coisa sem parar, Léo. Que história é essa? Então, Márcia, eu também não sei não, é difícil lidar com essa cabeça, assim. Na verdade, muito obrigado por me receber aqui, Muito é uma feliz. honra estar aqui. Então, me apresentando um pouco para vocês, sou isso tudo que ela falou, sou comediante, artista, ator, escritor, diretor e faço de tudo um pouco, assim, mas principalmente... Hoje eu tento lidar com a arte e com o meu TDAH ao mesmo tempo, de várias formas, sendo no teatro, eu também faço stand-up comedy, sou roteirista, sou ator de cinema, fiz 2 filmes ano passado. Pode escolher onde a gente começa. Joga nas 11 posições, deixou a bola quicando, vai embora. Chama necessidade. Eu queria saber, em primeiro lugar, como é que você se descobriu humorista. Como é que foi que essa história do humor entrou na sua vida e você viu que você fazia as pessoas rirem? Nossa, isso é muito difícil, assim, porque... Para mim, esse processo de contar piada, de ser engraçadão o tempo todo, foi muito natural, porque o meu pai é assim, desde sempre, cariocão, da gema, e chega na padaria aqui embaixo e vai puxar assunto, vai contar piada, e a minha casa sempre foi muito assim, muito engraçado, assim. Eu lembro até hoje de um dia que meu pai chegou em casa muito sério, no jantar, tava eu, ele, a minha mãe e minha tia, que tava lá pra jantar com a gente. E a minha tia, ela sempre foi conhecida de não ter essa sensibilidade pra ironia. É um pouco devagar pra pegar isso. E aí meu pai, muito sério, ele sentou na mesa e falou: eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra vocês. Eu devia ter 8 anos por aí. Aí minha tia, muito preocupada, ele falou: eu sou o Power Ranger azul. Fez o suspense todo pra dizer isso. Eu achei incrível aquilo, eu achei incrível, assim, e minha tia muito preocupada, assim, mas a gente não pode contar pra ninguém. Ela pelo menos sabia o que era um Power Ranger azul ou não sabia o que era? Ela não entendeu nada, assim, e eu vi aquela ironia, é muito natural dele. Aos poucos eu fui fazendo isso no meu dia a dia. E aí na escola é sempre um engraçadão. Eu não sabia que tinha TDAH, mas eu sempre tive muita facilidade para aprender a matéria e muita facilidade para me entediar. Aprendia muito rápido, ficava sem ter o que fazer. E ficava conversando. E atrapalhando a aula um dos outros. E atrapalhando quem não tinha entendido. Exatamente. Então, assim, sempre tirei nota boa e sempre falei demais. E era um engraçadão. Era o que atrapalhava a aula, era o que, na chamada, respondia presunto e queijo, coisa que meu filho fez semana passada com 6 anos de idade, e eu achei engraçadíssimo e tive que repreender. E é muito difícil. Gente, TDAH e paternidade... São legal. Coisas quase incompatíveis. É muito difícil, porque é muito engraçado. E você vê isso, esse ímpeto criativo, que eu sempre estimulo muito nele também, seja com as brincadeiras da gente, seja contando histórias, ele fala muito, ele se articula muito bem e acredito que ele vai ter as mesmas dificuldades que eu, assim. Ele tem qual idade hoje? Tá com 6 anos. 6 anos. 6 e anos. já fazendo gracinha na sala, já atrapalhando os coleguinhas que querem prestar atenção, tal pai, tal filho. Me dando muito orgulho e preocupação. Imagina se esse menino virou humorista. Imagina. É uma preocupação mesmo. Meu Deus do céu. Não, medicina, por favor. Expliquei que consideraria uma felicidade e uma... Como é que foi que você pegou esse traço de personalidade e até essa herança de família e transformou em profissão? Quando foi que você falou assim, não, eu tenho que canalizar isso para algum lugar e o teatro pode ser uma porta interessante?
Engraçado, eu me descobri artista antes no teatro do que na comédia propriamente dito, assim. Fui assistir uma amiga minha que fazia Companhia da Ilusão aqui, do Alberto Bruno, e ali eu me encantei. Aí entrei na Companhia da Ilusão, fiz oficina, e aí, como eu sempre tive essas compulsões, eu fui entrar para fazer uma oficina qualquer e me apaixonei pelo teatro perdidamente, assim, foi paixão à primeira vista. E aí, por mim, eu comecei a estudar e ler Stanislavski, Grotowski, comer livro e não parei mais. E aí, quando eu saí, eu montei o meu grupo de comédia com os meus amigos lá de dentro da Companhia da Ilusão. Já conheci o Abaetê e aí já fui fazer peça dramática. Já criamos os dramáticos, o grupo de leitura dramáticos aqui da cidade. Nesse processo todo, eu sempre fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu estava fazendo teatro aqui, mas eu estava escrevendo stand-up, eu estava criando o meu grupo de comédia, eu estava editando vídeo de comédia para botar na internet. Eu nunca fiz uma coisa só. Eu não sei fazer uma coisa só, eu fico agoniado. E você transitou também entre o humor e o drama, né? Porque os dramáticos pegam tanto textos mais densos e com uma carga dramática grande, como textos super divertidos, super leves e para cima. Então você também transitou nessas duas pontas, digamos assim. Que é uma coisa que normalmente para o ator é difícil, né? O ator normalmente acaba se especializando ou se descobrindo melhor ou na comédia ou no drama. É óbvio, existe ali uma zona de conforto, como em qualquer profissão. Você acha aquele lugar que é confortável, que você sabe fazer bem, e você acaba se acomodando e fazendo aquilo cada vez mais. A proposta dos dramáticos, desde o começo, sempre foi esse território de exploração. Quase um estudo aberto ao público, onde cada semana a gente pegava um texto clássico, contemporâneo, comédia, drama, e assim, o elenco ali é pesadíssimo. São pessoas que estão na cena de teatro há anos e anos e representando maravilhosamente bem. E tem eu também, né? No meio lá também. A qualidade é realmente Não, é incrível. E você vê todo mundo ali entrega bem um drama, uma comédia e isso pra gente foi algo pra botar pra fora, sabe? Foi um momento que a gente precisava de conhecer, de estudar, porque a gente reconheceu que cada um, à sua maneira, estava nessa zona de conforto artística, fazendo só o que estava ali dentro da caixinha, que não ia desafiar, que a gente fazia bem. Entramos nessa proposta e cada semana era um texto. E é um drama, é um Shakespeare, é uma adaptação do Tarantino que a gente fez, que ficou incrível. E vocês continuam fazendo isso quinzenalmente no Garagem, no Teatro Sesc Garagem da 913 Sul? Quinzenalmente, estamos lá. Inclusive, foi uma honra recebê-la na leitura que eu participei do Alto da Compadecida. Eu já assisti 2 apresentações lá no Garagem. Quando acabou a pandemia, a primeira peça que eu assisti foi A Criatura Dócil. Nossa. E é uma leitura dramática que você não tem um cenário propriamente montado, mas você tem os praticáveis, você tem umas coisas, uns lugares mais altos e tal. E para o público dá a sensação, a interpretação é tão boa e é tão profunda, o mergulho é tão profundo, que a gente enxerga o cenário. Você consegue criar o cenário a partir da interpretação dos atores. Eu achei isso interessantíssimo, porque eu assisti Uma Criatura Dócil, do Dostoiévski, que foi uma montagem da Claudine Duarte, né? Minha colega de Maria Cobogó. Nossa, maravilhosa. E agora, Claudine, recentemente, assisti O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que são 2 extremos, né? Uma coisa pesada e uma coisa super leve, que a gente riu o tempo inteiro. Aquela coisa do Chicó e do Grilo, que você não tem como não rir, é muito bom. E foi logo depois da nossa apresentação que eles assinaram lá, não, vai ter o Alto da Compadecida 2. Eles assistiram, né? Eles falaram, não, vale a pena. Eu acho que o Léo mandou bem aí de Chicó. O Guel Arraes assistiu. Ele falou comigo, Léo, gostei, vou fazer o 2, tá? Mas o teatro em si, e eu acho que foi o que me fez
apaixonar pelo palco é exatamente essa mágica de você não ter nada e você conseguir sentir tudo. É exatamente isso. É a única mídia onde você sente o cheiro da pessoa que está te contando a história. Você sente a vibração da pele da pessoa ali, o olho no olho, o suor. Isso é muito apaixonante, isso é muito único. Só o teatro te fornece isso. E a partir do momento que a gente que está no palco compra essa história, seja de humor, seja de drama, seja uma tragédia grega, eu acho que é o primeiro passo para a plateia comprar a história também. Porque a plateia vivencia ali junto. Exatamente. E acredita no que está acontecendo. Exatamente. Enxerga coisas que não estão ali. Sem precisar ter nada material, sabe? Incrível. Existe o Grotowski, que é o teatro do vazio, que é isso. É a pessoa ali olhando para você e contando milhões de histórias. Assim como tem os musicais com cenários, e cenários são propostas. Mas eu acho que o teatro, ele te dá essa abertura e te dá essa magia que nenhuma outra te dá. Seja no próprio stand-up, onde a pessoa está fazendo uma piada com você, pra você, olhando no seu olho, e aí descontextualiza e aí eu sou cancelado na internet. Obrigado, gente. Mas quem tá ali, normalmente, não tem problema com a piada, porque você tá dentro do contexto, você sabe o que tá acontecendo ali. O teatro é a mesma coisa. O teatro gravado pode ser incrível, mas não é a mesma você coisa. Tá ali, você perde sabe? alguma coisa no gravado, você perde alguma coisa. É incrível você sentir aquela vibração. Eu, quando estou nos dramáticos fazendo o Alto da Compadecida, só é engraçado para vocês assistirem porque é muito engraçado para mim. E eu percebi o seguinte, que até as possíveis falhas que aconteçam ali, ou um esqueceu o texto, ou outro errou o nome do próprio personagem, coisas do tipo, viram piada mesmo. E o público ri mais ainda do que se tivesse ali o texto todo certinho. É porque a proposta dos dramáticos, desde o começo, foi essa informalidade. É uma leitura dramática. E a leitura dramática, por si só, se for pra gente sentar e ler o texto de uma forma chata pra caramba, ninguém vai gostar. Por isso que a gente faz um cenáriozinho, uma ambientação. A Juliana Drummond sempre capricha pra caramba nos cenários. O Abaetê sempre capricha na luz. Tem um vinhozinho na entrada. Tem um vinhozinho pra todo mundo achar tudo engraçadíssimo. Aumentando o teor alcoólico, aumenta também o volume das risadas. Arte, né, pessoal? Vamos lá, vamos se divertir. Foi que se viabilizou essa parceria com o Sesc? Porque eu lembro que vocês começaram os dramáticos no antigo Teatro Goldoni, que hoje não existe mais. Como é que foi essa parceria com o Garagem? Que o Garagem é um queridinho da cidade, né? Tá na memória afetiva de todo mundo. Eu acho que quem não assistiu uma peça no Teatro do Garagem não é de Brasília, não é possível. Eu também acho. Eu também acho. Aí ainda voltando, olha só como é que funciona na minha cabeça, voltando no Criatura Dócil. Pra gente foi uma honra, inclusive foi a primeira peça do Sesc Garagem depois da pandemia. A gente foi lá fazer a leitura. A gente reabriu, então foi incrível. E respondendo a sua pergunta lá de 92, que a gente era criança ainda, pra mim fazer comédia e drama tem a mesma carga de entrega, de diversão, de entretenimento. A diferença é que eu acho que hoje as pessoas precisam muito, muito se conectar com as outras pela arte. Seja chorando, seja rindo. E aí eu vou fazer puxar a sardinha pro meu lado, porque mais um projeto novo acontecendo. Eu tô com o TDAH Show, que é um quadro de humor que eu criei, que já é a 4ª versão que eu faço. Comecei na pandemia. E agora é um quadro de humor que eu faço pro Instagram, conversando e me conectando com as pessoas. Já fiz textos de comédia, de roteiro e tal. Eu acho que o que a gente precisa agora é rir um pouco e depois dessa pandemia se conectar. O TDAH Show é só isso, é eu fazendo piada em cima da interação com as pessoas. Oi, tudo bom? Esse é o TDAH Show.
estudei lá no Ronel. Como é que foi essa hiperatividade durante o período de pandemia que você estava trancado em casa? Nossa, Márcia, foi tão tranquilo. Porque a gente já percebe que você é plugado, não é nem no 220, né? No 440. E aí, trancado num apartamento durante a pandemia, sem poder sair, com teu filho pequeno. O meu filho de 3 anos, um filhinho da pandemia, né? Tipo, e minha esposa tendo que trabalhar, e eu e ele o dia inteiro em casa, e uma criança de 3 anos aprendendo a falar, andar, descobrir o mundo. Mas você produziu coisa pra caramba durante a pandemia. Coisa pra Apesar dessa preocupação com o filho e atenção e tal, mas você Produzi conseguiu... com ele, inclusive. Com ele, inclusive. Eu produzi uma sketch de comédia, o Detetive Babyface, que eu escrevi uma sketch de comédia, onde eu gravei o meu filho e editei como se fosse um filme de investigação no ar, que ele perde a chupeta, que foi bem na época que ele tirou a chupeta, parou de usar. Ah, entendi. E aí, em busca da pepeta, editei, muito legal, assim. Isso era uma coisa que eu queria também abordar contigo. Você acabou entrando também um pouco para esse público infantil. Como é que foi isso? Como é que foi por causa do seu filho, esse interesse em se conectar com as crianças? Assim, um pouco não, é muito por causa do Jorge, não tem como, assim, depois que a gente vira pai, não tem outra conversa, a gente fica chato, é falar do filho mesmo. Principalmente durante essa pandemia, eu me conectei com o Jorge de uma forma em várias camadas. Sei. Enquanto pai, enquanto amigo, enquanto educador, enquanto referência para ele, assim. Isso me tocou de um lado que eu acho que eu explorei o teatro de novas formas. A minha maior paixão da vida é o Jorge e eu não podia ficar longe do teatro. Então, eu produzi conteúdo que conectasse os dois, assim. E eu fiz uma coisa super diferente. Eu fiz peças que eu queria que o meu filho visse, que ensinasse coisas legais pro meu filho. Isso é fantástico. Uma produção de conteúdo que você está fazendo com a pessoa mais importante da sua vida como público. Exatamente. Então, eu quero que ele veja, como eu fiz, Pluft, o Fantasminha, com uma mulher sendo protagonista, sabe? Eu quero que ele veja as 3 porquinhas como eu montei dentro da Mundo Fantástico. A gente pegava esses textos tradicionais e adaptava com piadas de hoje em dia, brincando com essa questão do gênero, porque não precisa ser um menino sempre o protagonista. Eu fazia essas releituras, todas as peças da Mundo Fantástico foi com intuito para ele. Eu falava que a Mundo Fantástico não era um teatro infantil, era um teatro para a infância. Essa proposta onde a gente se diverte fazendo a peça, os pais se divertindo, as crianças se divertindo. Todas as peças da gente, as crianças entravam no palco pra gente se divertir junto, sabe? Essa liberdade que eu criei pro meu filho. Muito legal. Pra ele brincar comigo no teatro, sabe? Eu acho que é muito importante, porque é a coisa que eu mais amo. O teatro, E você conseguiu encenar, você vai conseguir manter esse foco pra infância? Eu queria manter a questão do salário, Márcia. Que aí a questão da arte também não se bate muito, mas aí... Isso é um problema, né? Viver de arte no Brasil é quase uma cruzada. É um sonho bonito, né? Não é? E de humor, então, mas... O negócio é complicado, não, né? eu mais acho... difícil em Brasília, você acha? Porque muita gente tem essa discussão, né? Vai para o Rio, vai para São Paulo, sai daqui e aí deslancha. Ou não, os melhores do mundo estão aqui e continuaram morando aqui. Eles são sucesso em qualquer lugar do planeta, e encem as salas de teatro onde eles vão. E não saíram de Brasília. Então, essa tese é um pouco desmentida por eles, mas queria ouvir tua opinião. Então, eu acho que, assim, a opção de você trabalhar com arte por si só já é extremamente corajosa. Seja em Brasília, seja em qualquer lugar do Brasil. É muito difícil e é muito incerto, sabe? E a arte, ela tem várias vertentes. Você pode ser músico, você pode ser ator, atriz, jornalista, que eu considero uma arte necessária pra gente. E a gente tem poucos lugares que realmente
entendem a necessidade da arte no cotidiano das pessoas. Aham. Seja para sorrir, seja para você, durante 1 hora de uma peça de teatro, desligar, como você comentou, né? A gente estava comentando em off, né? O Alto da Compadecida foi isso pra mim, assim. Foi Exatamente. chegar, tá cheia de coisa pra fazer, cheia de compromissos, cheia de listas mentais, né? Que eu brinco que a gente tá sempre fazendo as tais das listas mentais. E aí você para ali 1 hora e passa 1 hora e pouco rindo, sem parar. Não tem preço. É um peso que você tira do dia, né? Recarrega. É como se você recarregasse a bateria para... Não, vamos aí isso. mais um tempo. E eu acho que esse é o poder transformador da arte. Sem dúvida. Seja para dar energia para continuar num dia difícil, seja para tocar em assuntos sensíveis e que você no dia a dia não vai ter não tem ferramentas para lidar, e através de uma peça, de um show, de um vídeo, você pensa, caraca, não tinha pensado por esse ponto. Durante a pandemia, eu também fiz um podcast. O que você não fez? Eu vou perguntar diferente. O que você não fez na pandemia? Porque... Eu acho difícil a gente achar. Fiz um podcast que eu lembrei da sua pergunta. Todos os meus convidados eram artistas. Uhum. E eu perguntava... A única pergunta que era igual para todo mundo é... O que é arte para você? Uhum. Porque é um conceito muito amplo. É. E pode ter um significado para você, outro para mim. Óbvio, existem normas técnicas que vão definir. Isso é uma obra de arte, isso aqui não é. Uhum. Mas para mim, a arte é tudo aquilo que te toca de alguma forma. E se você optou por trabalhar com algo que mexe com o sentimento das pessoas, você precificar isso é muito complicado. Eu tive um pouco a impressão que durante a pandemia, as pessoas, o público em geral, né? As pessoas começaram a ter uma noção mais clara da importância e do valor, porque se você fica trancado, você preenche o seu tempo. Você não pode sair, você não pode trabalhar, a não ser home office. Você não pode encontrar com os amigos para tomar um café. Você não pode... O que você faz? Você lê. Você maratona série, você assiste filme, você ouve música, você se conecta mais com as manifestações artísticas, com o que é produzido. E eu imaginei que a partir daí as pessoas fossem valorizar mais. Fossem dizer, não, isso realmente tem valor. As pessoas que produzem isso merecem ser bem remuneradas. Sim. E aí depois acabou a pandemia. E não foi muito isso que a gente viu acontecer, né? Assim, parece que voltou, a coisa meio que voltou. Assim como a onda de solidariedade, né? Que a gente viu no início da pandemia, as pessoas doando alimentos. O pessoal é muito sensível quando tá todo mundo falando em ser sensível, né? E aí depois a coisa parece que cai de novo numa rotina, vai de novo ali na esteira e segue. Eu tenho um grande problema, como a gente já entendeu, que é pensar muito sobre todos os assuntos. E isso é uma coisa que me machuca muito. É a desvalorização da arte e do artista. E é mesmo. Porque a arte em si, ela é muito vazia. Você falar, o que é a arte? Ok, várias interpretações. O artista, a pessoa que produz isso por trás, ela também paga a conta. Claro. Ela também tem uma família, ela... Tá subindo. E ela despende o tempo dela e a energia Exatamente. dela fazendo esse trabalho, que é um trabalho. Exatamente. O pessoal que vai ver um show de stand-up não sabe quantas horas a gente gasta escrevendo uma piada. Quantas horas a gente pensa no Alto da Compadecida, qual a adaptação do texto que para um tempo legal e quem vai fazer o melhor cenário. São muitos detalhes que a gente pensa para você chegar lá e ter 1 hora tranquila da sua cabeça. De em momento nenhum você vê um negocinho e fala, nossa, eu tô numa peça. Não, tem que ser perfeito. Tem que ser redondinho. Isso é o trabalho do artista. É preparar o seu entretenimento. E isso também é trabalho. Claro. E as pessoas não entendem isso. E é muito difícil a gente fazer que as pessoas deem valor ao nosso trabalho, assim. Seja fazendo vídeo de comédia para a internet, seja no teatro, seja no cinema, cada um tem as suas dificuldades. É artista? Tá difícil para você. E é mais difícil em Brasília, que foi
Voltando Uhum. para Você a perguntou, questão, né? Tô brincando, eu lembro. se a gente tem essas possibilidades, essas mesmas possibilidades ou possibilidades parecidas para quem está na cidade. Eu acho muito difícil a gente colocar só a culpa na nossa cidadezinha, tadinha. Aham. Assim, eu acho que é uma doença cultural que aflige o nosso povo de uma forma generalizada. Essa questão da cultura não é prioridade, não é... Márcia, quantas pessoas, você que está assistindo agora, qual foi a última vez que você foi ao teatro? A gente tem costume de, no máximo, ir assistir a peça da pessoa famosa que eu vi e tal, que ela tá com uma peça na minha cidade. Não. Você pode ir ao teatro da sua cidade, ao Sesc Garagem, maravilhoso, porque sempre tem coisa boa aparecendo lá, sabe? Vai no teatro, procura. A coisa que mais me mata do coração é a pessoa falar, mas não tem nada em Brasília. Isso é complicado. E a gente tem Tem você coisa falou, pra caramba. e a gente está falando do Sesc Garagem, e eu acho que tem essa preocupação do Sesc, já que a gente está no Sesc Cultura ao Quadrado. Maravilhoso. A gente tem uma preocupação da instituição em descentralizar. Então, um dos melhores teatros que a gente tem hoje no Distrito Federal é o Teatro do Sesc da Ceilândia, o Newton Rossi. Aquele teatro Que é maravilhoso. fantástico, que é muito... ele atende vários tipos de apresentações diferentes. Eles têm teatro no Gama, em Taguatinga. Então, não necessariamente também a pessoa precisa vir ao plano piloto Exatamente. para ter acesso à cultura. Não. E a formação de público em todas as quebradas é também muito importante, porque você vai proporcionando para as pessoas essa experiência de você entrar ali, mergulhar naquilo e rir ou chorar durante uma hora, durante um tempo que você como tá eu ali. disse, assim, eu me apaixonei pelo teatro quando eu fui assistir o teatro. Com certeza. Então a pessoa tem que ter esse contato, seja aqui no plano piloto, seja na cidade, satélite, procura, tem contato. Tem sim pessoas produzindo cultura em todas as nossas cidades. Tem mesmo. Tem uma força motriz da nossa cultura muito pungente. No cinema, no teatro, na música, a galera do rap tá fazendo um trabalho incrível. Brasília sabe? é sensacional nisso. A gente tem uma força muito grande, mas a gente não tem público. Quando me falam assim dessa comparação Rio-São Paulo, eu acho que são cidades mais antigas que têm, a população tem essa cultura. Existe essa cultura de vamos fazer o que hoje? Vamos numa peça, vamos num show de stand-up, porque lá tem, assim, a rodo. Todos os dias tem 5 peças rolando. As pessoas têm essa cultura. Aqui, não sei se por ser uma cidade muito nova, as pessoas daqui não têm esse reconhecimento pela arte como uma forma de entretenimento. Tanto como um barzinho, que aqui a gente tem milhares, e aí a pessoa acha muito caro pagar R$25 num teatro e 20 conto numa long neck. Mas é por isso também que eu acho que é importante essa formação de público. Total. Você ir fazendo, os dramáticos fazem muito isso e fizeram isso, inclusive o ABT falou, com jovens, porque acabou virando matéria do PAIS, do Programa de Avaliação Seriada da UNB e tal. Então, é essa formação de público que eu acho que é fundamental para a gente dar continuidade e construir essa valorização dos artistas e da arte que é produzida aqui, né? Quando eu tinha, inclusive, o grupo de teatro infantil, de teatro para infância, Mundo Fantástico, eu falava pro meu elenco, vocês não estão fazendo uma peça infantil, vocês estão aqui formando o público do teatro de amanhã. É isso. Vocês não estão subindo no palco para ganhar o seu cachê, não. Vocês estão aqui. Essa criança pode falar daqui a 10 anos, como já aconteceu comigo. Caraca, a primeira peça que eu vi na minha vida foi você. E isso me bateu de um jeito, Márcia. É lindo.
lindo. E eu fica começo... pra sempre. Exatamente, assim... Quando tem uma coisa de afeto misturada, a gente não esquece. Não A tem gente se como. lembra do que é afetivo, né? A E gente isso guarda o que é afetivo. É a arte tocando a gente Com certeza. de alguma forma. Isso é Com fazer certeza. arte. E aí vai ser difícil aqui, vai ser difícil em São Paulo, vai ser difícil em qualquer lugar. Mas estamos aqui firme e forte lutando pela arte sempre. Com certeza. Léo, você falou que sempre fazia a pergunta do que é arte para você. Uhum. Eu sempre faço a pergunta do que é Brasília para você. O que significa essa cidade? Como é que ela te bate? O que que ela é? E eu queria encerrar a nossa conversa, o nosso papo, te perguntando o que é Brasília para você. A cidade em si, ela pode ser o que você quiser. Ela foi construída para isso. A Brasília que eu conheço é totalmente diferente da que você conhece. E mesmo assim, são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que moram aqui que trocariam essa cidade por outro lugar. Com todos os defeitos, com todas as reclamações. É um lugar incrível para quem quer morar, quem quer se divertir e quem quer fazer arte. Obrigada pela conversa. Muito obrigado. Foi Que ótimo. honra, que honra. Não, Muito que obrigado por me alegria. receber, de verdade. Alegria toda minha. E que a gente continue espalhando arte por todos os Ai, por palcos dessa favor. cidade, desse país que a gente precisa muito. E me chama para trabalhar, tá, gente? Obrigado. Por favor, temos boletos a Nossa, pagar, por né? favor, pessoal. Foi bem legal aqui. Obrigada, Obrigado, Léo. Márcia. A gente volta na próxima semana com outra entrevista no Sesc Cultura ao Quadrado. Até lá!